Hoje o tema do vídeo é um pouco mais rápido. Falar sobre exercício físico, porque ele, eu vejo o exercício físico como um combustível para o nosso meio espiritual. E eu vou explicar o porquê, porque eu acho importante o exercício físico, uma alimentação boa. Eu vou falar isso em base da minha rotina, do que eu tenho vivido. Primeira coisa, por que o exercício físico? Porque o exercício físico é igual quando você pensa que você vai fumar um baseado. Eu fumava muito antigamente. Você fuma para ficar com a mente relaxada, para pensar melhor em como resolver os problemas. Pelo menos eu tinha essas brisas com a maconha. E eu percebi que o exercício físico ele é fundamental nisso. Ele ajuda muito, para falar real, nesse quesito de você deixar a mente limpa, para você ser amplo e pensar no que você vai fazer e como você vai fazer. Além disso, ele ajuda em várias coisas. O seu corpo físico, você se sente agradável para si mesmo. Uma energia que você tem que é fora do comum, porque é um processo. Todo dia você praticando te dá essa energia. E até sexualmente. Falando bem sério, sexualmente, o cara que toma uma pílula, o cara que cheira, que fuma, contra o cara que faz exercício físico todo dia, seguindo a alimentação certa, não dura mais que o cara que faz exercício físico. Eu falo isso por base própria. Eu já vivi os dois lados da moeda, o da droga e do exercício físico. Não é a primeira vez que eu faço. E por que eu estou falando sobre isso? Porque às vezes a gente, né, pensa em fazer alguma coisa assim, só que a gente não vê como se fosse um combustível pro espírito. Então, um exemplo. Eu acordo, às vezes, com a mente com muita coisa turbilhão, muitos problemas que eu quero resolver, muitas coisas que eu queria já resolver de uma vez. Mas eu percebo que Deus está querendo me ensinar alguma coisa ainda. Então, o que eu percebo? Quando eu faço o exercício físico, não é pelo físico e não é pelo sexo ou pela energia, é pelo mental. O principal foco que eu acho que todo mundo tem que ter no exercício físico é o mental, porque ele deixa você mais amplo para pensar melhor. Eu faço de manhã. Você faz o horário que você quiser, você tem que fazer do jeito que você gosta. Muita gente também, o que atrapalha, faz o exercício físico e fica vendo outros vídeos no YouTube dos caras trincados, já quer ficar daquele jeito. Mano, se o seu foco é ficar trincado pra pegar a mulher, você não vai durar, você não vai durar. Exercício físico é um estilo de vida, mano, não é um bagulho só pra pegar a mulher, é um bagulho sério que realmente ajuda muito na sua mente. E eu tô falando isso por quê? Porque você pode trocar hábitos. Eu troquei o cigarro de maconha pelo exercício físico. Isso me ajudou bastante, me ajudou até na minha leitura com a Bíblia. É o que eu tô falando. A minha alimentação também. Eu mudei minha alimentação. Parei de comer besteira, parei de comer açúcar e eu sempre tô comendo um arroz, um feijão, um frango. Eu não tenho uma dieta em si porque eu não sou rico para ficar pagando nutricionista, mas com base do que eu já estudei, de alguns amigos que eu conheço que faz academia, dá para ter uma alimentação bem melhor. E por que eu falo isso? Porque a mudança é drástica da sua mentalidade. Eu me sinto muito mais paciente, eu me sinto muito mais atento espiritualmente. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Você que está querendo aprimorar o seu íntimo com Deus, a sua espiritualidade, né? Você entender mais o que Deus quer para você, ficar mais perto da promessa, eu recomendo em meio ao deserto e até pro resto da sua vida, você treinar um exercício físico e ter uma alimentação saudável. É papo de coach, é papo do cara da 4, mas é porque o povo fala tanto e vocês não faz, que vocês começam a ficar tipo, é a mesma coisa. É porque ela é simples, a receita é básica. Deus deixou tudo pra gente, a receita é básica. Lê a Bíblia, vai fazer um exercício físico, vai comer uma comida saudável. Para de ficar focando em material, mano. E o material que eu falo não é nem só de dinheiro, é de tipo, mano, é de corpo. Muita gente faz exercício físico só focado em ter o abdômen trincado. É lógico que eu tenho essas vontades. Eu faço sim o exercício físico com foco também de ter um corpo trincado, corpo bonito. Lógico que eu tenho, mas eu não posso colocar isso como prioridade, porque senão eu vou acabar vendo alguém com um corpo já com o ideal que eu quero e eu vou acabar caindo. E o foco que eu percebi do exercício físico pra mim é espiritual.
Então, eu comecei falando aquelas coisas boas para as pessoas já meio que ficar no vídeo, entendeu? Tipo, caralho, então melhora. Tudo que eu falei é verdade, tá? Tudo que eu falei no começo ali, que o exercício físico me ajuda no corpo, na autoestima, ajuda na energia, ajuda no sexo, ajuda no mental, que é o principal para mim, é o mental. Tudo isso é verdade. Só que depende de você, de como você vai usar essa ferramenta. Você vai usar só pro corpo? Só para ficar se aparecendo? Você vai usar só pelo sexo? Não vai ir longe, porque esse tipo de coisa é rasa. Coisa rasa não vai longe. É simples. Então, o que eu faço? É só você ver, pessoas que saíram da onde saíram, elas não tinham, eu quero sair, não, é ou ela sai ou ela morre. Tá entendendo? Então o psicológico é muito forte. Então quando você tem essa mentalidade de vou fazer exercício físico porque o exercício físico vai ajudar o meu mental, vai ajudar a eu ter mais foco quando eu for ler a palavra de Deus. Nossa, fica muito mais forte. E não só isso, fica agradável. Não fica um bagulho forçado. Igual esses caras que ficam na internet, tipo, faz esforço, você tem que ter esforço. Não, não tem que ter esforço. Pra você beber uma jarra de uísque, você não tem que ter esforço. Você se vê sendo o cara que bebe a jarra de uísque. Você tem que se ver sendo o cara que gosta de fazer exercício físico. Porque realmente tem muito. Foi mal aí, o carro passou. Porque realmente tem muito benefício um exercício físico básico. Se você fizer meia hora de exercício físico de manhã, de tarde ou de noite, você já tem uma despenca de coisas boas acontecendo no seu corpo. A questão é que você tem que lembrar que isso é todo dia, isso não é uma coisa para fazer só no final do ano, para ter o corpo para ir para praia. Não, é para vida, isso é para vida. E eu falo isso porque eu não estou falando isso aqui para forçar, mas de verdade como uma pessoa que está querendo passar as mensagens aqui, porque isso aqui para mim é um canal que tem duas intenções. A primeira é eu fazer a vontade de Deus, porque Ele pediu para mim fazer isso. E a segunda é ajudar o próximo e até eu mesmo, porque esse tipo de vídeo me ajuda. Eu não vejo ele como uma forma de ganhar dinheiro. Se eu ganhar, legal. Se eu não ganhar, marcha. E por que eu falo isso? Você tem que sempre ter duas intenções. Lembra do vídeo que eu disse da Bíblia? Leia a Bíblia com duas intenções? É a mesma coisa na vida. Eu estou fazendo tal projeto. Tenha duas intenções. Se a sua intenção for só dinheiro, for só pegar mina, for só tal coisa, você não vai longe. Isso é fato, isso não eu acho, não, é fato. Eu já fiz tudo isso, vivi os dois lados da moeda. E eu recomendo de fato que você faça exercício físico pelo seu bem, não para se mostrar para ninguém. Para pensar um pouco. Esse vídeo aqui eu já vou parar ele, porque eu nem vou ficar fazendo muito, por quê? Porque eu quero que vocês vejam o vídeo, mas não quero que vocês dependam da minha opinião. De verdade, às vezes a pessoa passa horas vendo os vídeos de como evoluir, mas não passa nem 10 minutos sozinho pensando no que essa pessoa quer evoluir. Então, para de se criticar um pouco, para de ficar se atormentando. Pensa o que você quer, pensa na sua promessa que Deus tem com você e pensa quais são os pontos que estão ligando para você chegar nessa promessa. Porque o processo ele é meio complicado, mas ele é maravilhoso, porque ele te ensina muito. Eu tenho me tornado uma pessoa muito paciente. Paciente ao nível de que familiar meu vem falar um monte no meu ouvido e eu tô, irmão, paz, suave. E eu agradeço. É doido isso, mas eu agradeço estar passando pelo que eu tô passando. E a mensagem que eu tô querendo dizer aqui pra você, não é que você tem que ser igual a mim, mas tenta encontrar o seu eu, porque numa tela todo mundo é perfeito. Todo mundo é perfeito. Só pra você ver, vê o meu vídeo de ontem. Eu explodi ontem. Ontem eu explodi. Espiritualmente explodi, minha mente estava a milhão. Hoje eu tô um pouco mais calmo que ontem. Então o que eu tô querendo dizer? Para de ficar olhando a tela e achando que todo mundo é perfeito. Não é, mano. Ninguém é perfeito. Isso aqui é só uma tela. Isso aqui é só um vídeo no YouTube. Isso aqui pra mim é só uma outra forma que Deus criou pra gente poder entrar em comunhão com irmãos, pra poder fazer eles descansar, poder entregar a palavra para outras pessoas, porque de verdade, mano, a vida real tá fora das telas. Isso aqui é mentira. Então, o que eu tô falando não, o que eu tô falando é verdade. Vocês sabem, eu venho aqui e falo a verdade e foda-se. Eu também tô um pouco me fudendo se você acredita que é verdade ou não. O papo mesmo, vamos voltar pro assunto, é o seguinte.
usa o exercício físico e uma alimentação saudável como combustível para continuar no propósito. Porque vai ter dia no propósito que você vai querer desacreditar. Vai ter dia no propósito que você vai se sentir um merda. Vai ter dia no propósito que você vai ficar se sentindo que você está atrasado. Tudo isso aí é o inimigo. Quando você faz um exercício físico, quando você faz uma alimentação saudável, isso ajuda a você continuar perseverante. É isso que eu estou querendo dizer. Veja o exercício físico sem ser pelo físico, pelo mental e espiritual. Você pode ter certeza que vai dar certo. E sabe qual é o bônus disso? Um corpo saudável e até sarado, que é o que muitos querem, né? Eu também quero, não vou mentir, eu quero sim. E isso é a mesma coisa de Deus. Siga o reino dos céus e o resto lhe será acrescentado. É a mesma coisa, mano. Siga a fazer exercício físico para ter uma mente boa, para poder seguir a palavra, e o resto é acrescentado. O corpo físico da hora, o sexo melhor, a energia a mais, tudo isso é acrescentado. Então, quando você para pensar, mano, você vê que não tem malefício, tá bom? Eu não sei se eu falei muito, não sei se deu para entender, mas o assunto desse vídeo é literalmente isso, faça exercício físico e tenha uma alimentação saudável. E foda-se se o outro cara da tela ele faz 3 horas de academia. Vai no seu ritmo, irmão. Segue o seu ritmo. Ninguém é melhor nem pior que ninguém. Todo mundo é o seu próprio ser. Se ame, porque essa é a mensagem que eu quero dar, é a mensagem que Deus passou para todo mundo. E de verdade, espero que você consiga, mano, porque eu sei que você vai conseguir. Dependente de Cristo, todo homem e mulher que é dependente de Cristo consegue tudo, mano. Se for da vontade de Deus, consegue tudo. Então vai firme e lembra, esse vídeo não é para te apressar nem para te dar ansiedade para você treinar. É para fazer você pensar, refletir. Pô, será que eu quero fazer exercício físico por causa de para impressionar os outros, ou porque eu quero ter a mente mais sã para poder seguir a Cristo, tá bom? Eu amo vocês, um ótimo dia, Deus abençoe.